Olá, irmãos da Primeira Igreja Batista de São Pedro, eu sou o irmão Leandro. Estou aqui mais uma vez para trazer o estudo do nosso livro da Escola Bíblica Discipuladora. Esta é a 17ª e última aula. Nós teremos como tema a soberania de Deus. O texto base está em Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36. Primeira coisa que eu quero falar com os irmãos é o seguinte: o significado da palavra soberania. Soberania é a superioridade derivada de autoridade, de domínio, poder absoluto e perpétuo. No caso do nosso Deus, esse é um conceito bem adequado, porque o poder de Deus é um poder absoluto, um poder perpétuo que dura para sempre. O texto de Salmos, capítulo 33, versículo 10 e 11, diz o seguinte: O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então, o nosso Deus ele é tão grandioso, tão poderoso, que ele tem condições de desfazer os planos das nações, Estados Unidos, China, Brasil, né? De frustrar o propósito dos povos. E quanto aos seus planos, eles permanecem para sempre, não importa o que aconteça, os planos de Deus permanecem para sempre. E os seus propósitos, os propósitos do seu coração permanecem por todas as gerações. Então, nasce gente, morre gente, os propósitos de Deus permanecem, não podem ser frustrados por questão alguma, por pessoa alguma. Aqui no nosso país nós temos um dos poderes, é o poder judiciário, e ele tem como órgão máximo o STF, Supremo Tribunal Federal. Outro dia um dos ministros ele disse o seguinte: nós somos o Supremo. E a forma como ele falou acabou deixando muitas pessoas aborrecidas, porque deu a entender que ele achava que poderia fazer o que quisesse, né? Simplesmente porque ele é um dos ministros do Supremo. E a partir daí houveram manifestações nas ruas, e uma das faixas que as pessoas carregavam diziam o seguinte: Supremo é o povo. E por que as pessoas diziam isso? Porque a Constituição brasileira, lá no artigo 1º, vai dizer que todo o poder emana do povo, vem do povo, né? Agora, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós vamos chegar à conclusão de que Supremo não é nem um lado e nem o outro. Supremo é Deus, este sim. Por quê? Porque somente Ele detém todo o poder, que é o poder absoluto. E esse poder ele é perpétuo. Ele é do passado, do presente e do porvir e do futuro. No nosso livro, o primeiro tópico a ser abordado traz como o subtema a total limitação humana. Veja bem, Deus, quando fez o ser humano, ele deu a ele o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É a condição que o ser humano tem de poder tomar decisões, de ir pela direita, de ir pela esquerda, de falar a verdade, de falar a mentira, de trabalhar, de roubar, de estudar, né? De fazer o certo, de fazer o errado. Agora, não é porque Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio que o ser humano vai conseguir fazer tudo aquilo que ele quiser. O ser humano consegue fazer muitas coisas. Por meio da ciência já desenvolveu muitas coisas. Mas, em relação a Deus, por exemplo, Deus estabelece algumas limitações. Vamos ver no texto aqui de Romanos 11:33, diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus!
Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Então, o texto fala da profundidade, da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus, que são insondáveis, ou seja, impossível de ser examinado, os juízos de Deus. Vamos ver um exemplo prático da Bíblia, que é a história de Paulo. Antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. Qual era a sua função? Perseguir os cristãos. Prendia os cristãos e até consentia ali com o assassinato de cristãos. Eu imagino que os cristãos daquela época deveriam ter muito medo de Saulo e talvez até pedissem para Deus tomar uma providência, no sentido de parar aquele homem, né? Prendendo-o, aquele homem vindo a adquirir alguma doença, ou que Deus matasse aquele homem, né? Então, as pessoas talvez esperassem que Deus, dentro do seu juízo, tomasse uma providência. E ele tomou, mas como são insondáveis os juízos de Deus, para a surpresa de todos, Deus não matou, Deus não prendeu, Deus não colocou nenhuma doença em Saulo. O que Deus fez? Deus converteu ele ao Evangelho de Jesus Cristo. E de perseguidor, ele passou a ser um pregador do Evangelho. Um outro texto aqui que vai nos trazer esta informação dos limites que Deus estabelece ao homem no que se referem a Deus, é o texto de Romanos 9:20, que diz o seguinte: Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Então, um exemplo para fazer uma comparação é o oleiro e o barro. Então, o oleiro pega o barro e ele vai fazer com aquele barro o que ele quiser. Ele pode fazer um vaso bonito, um outro vaso feio, um vaso para honra, um vaso para desonra. O barro não vai dizer para o oleiro o que é para ele fazer, porque o barro não tem condições de dizer isso. Da mesma forma, nós não temos condições de ensinar a Deus o que ele deve fazer. Nós não temos condições de dizer a Deus: olha, faça desse jeito que é melhor, é mais seguro, é mais rápido, é mais eficiente. Nós não temos esta condição. Por quê? Porque o soberano é Ele, né? Aquele que detém o poder absoluto e perpétuo é Ele. O segundo tópico do nosso livro diz o seguinte: a soberania de Deus. Um texto de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Então, mais um texto que vem dar a nós a dimensão do nosso Deus, o quanto ele é soberano, é o soberano dos soberanos, é o Deus dos deuses, é o poderoso e temível, que não age com parcialidade. Então, na nossa sociedade, às vezes as pessoas agem com parcialidade. Falam: eu vou fazer isso aqui para aquele ali e não vou fazer para o outro, porque aquele ali pode me dar alguma coisa lá na frente, o outro não. Deus não age com parcialidade. Primeiro, porque é do seu caráter, né? Segundo, porque ele não precisa. Ninguém tem nada para oferecer a Deus. E o texto ele continua dizendo que Deus não aceita suborno. Então é outro problema da nossa sociedade, muito conhecido como corrupção, né? As pessoas dão dinheiro para outras pessoas para ter algum tipo de benefício. Agora eu pergunto, irmãos, o que eu e você temos para dar a Deus para subornar Ele? Nós vamos dar o quê? Dinheiro para Deus? Casa? Carro? Uma ilha? Não temos condições de dar nada. Até porque tudo pertence a Deus. Não é verdade? No livrinho, ainda no tópico 2,
uma parte do texto diz o seguinte: a verdade é que ninguém pode contribuir para aumentar o poder ou a soberania de Deus. Ele é imutável. O que o ser humano sabe que Deus já não soubesse. Então nós realmente não temos aí o que ensinar a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. O terceiro tópico diz o seguinte: a centralidade de Deus em Cristo Jesus. Cada pessoa, cada animal, cada planta, cada elemento da criação provam a sabedoria de Deus e mostram seu infinito poder. O mundo pertence ao Senhor, o domínio é dele. Portanto, cabe ao ser humano glorificar seu Criador, admirar seu poder e sua sabedoria. Então, só para refrescar a nossa memória, todas as coisas foram feitas por Deus. A fauna, a flora, os mares, o céu, o sol, a lua, os demais astros, a chuva, o calor, o frio, o crescimento dos vegetais para nos fornecer alimentos, o crescimento dos animais que também servem de alimentos para muitos de nós. Todas estas coisas foram feitas por Deus. O mundo pertence ao Senhor, o domínio do mundo é de Deus. Satanás age no mundo, age por meio de quê? Por meio do pecado. Satanás ele age onde tem o pecado. No entanto, Deus continua no domínio, Deus continua no controle. O texto de Salmos 19:1 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Você veja que quando nós olhamos para os céus, todas as noites, a lua está lá, as estrelas estão lá. Entra noite, sai noite, eles continuam lá. Nenhuma delas cai em nossas cabeças. Por quê? Porque Deus deu ordem para que ficassem lá. Então, até que Ele mude a sua ordem, eles vão continuar lá, para a nossa alegria. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Paulo afirma que Deus agiu de maneira redentora em Jesus Cristo e que Jesus é o Criador, o sustentador, o governador, o alvo e o fim de todas as coisas. Em João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o Novo Testamento vem nos trazendo a informação de que Deus ele deu ali ao seu Filho Jesus Cristo toda a autoridade, todo o poder, tudo foi feito por ele e para ele e por meio dele. Então nós começamos a entender aí o porquê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. Vamos ler mais um texto. Que está em Colossenses, irmãos, capítulo 1, versículo 15 em diante. Olha que maravilha. A supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, o texto aqui fala
de Jesus, né? Jesus, ele passa então a ter essas características, essa soberania de Deus, esse poder absoluto, esse poder perpétuo, e o que mais importa para nós é por meio dele que nós obtemos a salvação e passamos a fazer parte da família do nosso Deus. E para encerrar, a última informação trazida pelo nosso estudo diz assim: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Após acompanhar o argumento de Paulo, só nos resta concordar, tendo a confiança de que os mistérios divinos, apesar de insondáveis, não são obscuros e nem arbitrários, mas se revelam em profunda bondade, misericórdia e fidelidade. Então, apesar de algumas questões do nosso Deus serem insondáveis, não serem possíveis de nós analisarmos, não serem possíveis de nós sabermos, por exemplo, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? Nós não sabemos, ninguém na face da Terra, nem o melhor dos cientistas pode dizer o que vai acontecer amanhã. Você veja que até a previsão do tempo, eles usam esse termo previsão, ou seja, não é certeza, não é garantido. Então, muitas vezes, a previsão dizia que ia chover e fez sol, ou que ia fazer sol e choveu, que ia fazer frio e fez calor e vice-versa. Então, em tudo aquilo que se refere à soberania de Deus, nós não temos aí condições de estabelecer o que vai acontecer, como é que Deus irá agir. Contudo, meus irmãos, isso não significa que nós devamos ficar preocupados, muito pelo contrário, nós devemos descansar no Senhor Jesus Cristo e viver em paz, justamente por saber que o nosso Deus é um Deus soberano, que todas as coisas estão no controle dele. A pandemia não pegou Deus de surpresa, ele continua no controle e no domínio de todas as coisas. E mais cedo ou mais tarde nós vamos entender melhor o porquê algumas coisas têm acontecido na nossa vida, no mundo, na igreja, mas o final delas, para quem está na família de Cristo, será a glória eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e que Deus os abençoe.